Olá, pessoal. Estamos de volta com mais um Talk Fenagra e hoje o assunto é sobre nutrição de cães e gatos e a nossa convidada é profunda conhecedora no assunto, é a Luciana Domingues de Oliveira, médica veterinária, formada pela Unesp Jaboticabal, tem mestrado, doutorado e hoje tem uma consultoria de pesquisa e desenvolvimento de produtos. Luciana, obrigado por ter aceito aí esse bate-papo aqui informal com os nossos seguidores. É um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é o meu, Daniel. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui, é um prazer poder conversar e trocar um pouquinho de experiência aí com o pessoal. E com você. Eu fico muito feliz, porque há muito tempo estava querendo fazer isso. A gente já se conhece há um bom tempo, principalmente ali do comitê do PET do CBNA, né? Então, Sim. agora acabou dando certo, então acho que vai ser muito gostoso. Uhum, com certeza. Vamos lá, Luciana, eu queria que começasse você se apresentando aqui para a gente, contando um pouquinho do seu currículo, da sua vida profissional, até chegar aqui. Como que foi? Já são quase 20 anos aí de estrada, vamos dizer assim, né? Eu sou veterinária, sou formada pela Unesp Jaboticabal no final de 2002, aí eu fiz mestrado, doutorado, com nutrição de cães e gatos, então aí sob a orientação do professor Alves, eu trabalhei, meu mestrado foi com carboidratos para gatos, que é um tema que até hoje é bem polêmico, né? Depois o doutorado foi com proteínas, tanto para cães quanto para gatos. Aí eu fui para a indústria, então eu trabalhei em duas das maiores empresas de pet food do mundo, tanto a Royal Canin quanto que é da Mars, né, quanto a Nestlé Purina. E dei aula em universidade particular. E atualmente, já desde da metade de 2018, eu sou autônoma, eu tenho a minha consultoria, eu sou consultora, eu presto consultoria em desenvolvimento e pesquisa e desenvolvimento de produtos de alimentos para cães e gatos, aqui no Brasil, para empresas aqui do Brasil e do exterior. Eu tenho clientes na Ásia, na Europa, na América do Norte também. E tanto para ração, alimento seco, alimento úmido, petisco, e mais recentemente tenho bastante clientes também na área de dieta caseira, alimentação natural. Então, coisas que a gente vem acompanhando aí ao longo do tempo, essa mudança de perfil também, né, de clientes que a gente vem acompanhando aí. Eu tenho uma pergunta que eu acho que eu vou começar por aí, até para você explicar aqui para a gente como que é isso, o produto industrializado, né, que é a ração que a gente está acostumada, e a dieta caseira, que também existe uma tendência, pessoas que vão por essa linha. O que você pensa sobre isso? Olha, é interessante, assim, é uma área bem... É um tema, assim, bem interessante, sabe, Daniel? Porque quando eu comecei, né, há 20 anos atrás, quando eu me formei, a gente basicamente só falava de ração, né? Principalmente a seca e um pouquinho da úmida, principalmente aqui no Brasil. Na Europa e nos Estados Unidos, o mercado de alimentação úmida, ele sempre foi muito grande. Aqui no Brasil, há 20 anos atrás, ele era muito pequeno. Agora que a gente tem um mercado de alimento úmido um pouco mais participativo. Só que de alguns anos para cá, de 10 anos para cá, mais ou menos, e principalmente nesses últimos 5 anos, o mercado de alimentação caseira ele cresceu muito. A gente está tendo uma procura, uma mudança, né, de perfil assim dos consumidores, dos tutores, uma busca dos tutores pela alimentação natural, que é a forma que os tutores se referem à dieta caseira aqui no Brasil, né? Muito grande. Então, teve uma explosão, está tendo uma explosão de fabricantes de alimentação natural. E como a alimentação natural ela pode ser feita dentro de casa, né, por fabricantes pequenos, então isso tem um lado
positivo, mas tem um lado muito negativo também, né? Porque aí qualquer um e pode fazer e faz sem orientação. O próprio tutor faz sem orientação. Acho que é só misturar o arroz com uma carne, com um legume. E a gente está tendo uma explosão de casos de doenças nutricionais na clínica, como a gente não via mais depois do advento das rações comerciais. Então, principalmente hiperparatiroidismo secundário nutricional por deficiência de cálcio, que a gente não via desde a época do angu, da quirera de arroz de antigamente. Na clínica, eu vou falar para você, eu faço atendimento clínico em nutrição também atualmente, e eu vou falar para você que pelo menos um caso por semana eu tenho atendido de caso de hiperparatiroidismo, às vezes não tão bem caracterizado, mas a hora que você vai dosar o cálcio ionizado tal dos pacientes, tá uma verdadeira epidemia, porque os tutores, nessa ânsia de não querer dar ração, esse terrorismo nutricional de muita gente está falando que porque ração faz mal, ração dá câncer, ração não sei o quê. Infelizmente, nessa divulgação, né, de informações muito equivocadas, os tutores acabam se, né, fazendo de qualquer jeito, e a gente está tendo essa explosão de casos de animais com deficiências nutricionais básicas, como uma deficiência de cálcio, e no dia a dia. Então tá bem complicado, sabe? A gente está tendo uma volta, a gente teve muita evolução, e de repente a gente teve uma volta assim brutal para coisas que já não víamos há décadas por conta disso, sabe? Então estamos numa época complicada. Eu imagino, porque a indústria, né, de pet food, ela investe tanto em pesquisa de produtos, de ingredientes, de formulações, ela investe pesado realmente nisso para poder chegar a um valor nutricional bom para os cães e gatos, né? Então, a gente sabe da qualidade que tem, o Brasil tem muita qualidade nisso, né? Tem muitos ingredientes. Então, de repente, você voltar para uma alimentação assim, sem um acompanhamento, né? Muita gente faz sem acompanhamento, é o que você falou, aí acaba não dando certo, né? Exatamente. Luciana, me falou outra coisa, eu queria te perguntar. Estamos falando muito nos últimos anos sobre ingredientes naturais. Uhum. Queria saber a sua opinião sobre isso. Olha, eu vejo como uma grande tendência, né? A gente vê que os tutores, né, que as pessoas têm buscado hábitos, né, mais saudáveis, a história da alimentação de verdade para o próprio ser humano, né? Então elas têm buscado isso para elas e, consequentemente, a gente acaba transferindo isso, né, para os pets. Então, é essa questão de alimentação de verdade, ingredientes de verdade, e infelizmente acaba que, vamos dizer assim, não sei se esse é o termo mais correto, mas existe uma certa marginalização, né, do uso de subprodutos. A gente sabe, quem trabalha com nutrição sabe, conhece o valor nutricional dos subprodutos. A gente sabe que eles são nutricionalmente muito ricos, às vezes mais ricos do que muito produto purificado ou de uso humano, né? Mas o consumidor final, às vezes não, muitas vezes ele não entende isso, né? Ele acha que só o produto que é destinado ao consumo humano que tem o seu valor nutricional, e que se não foi usado na alimentação humana, então aquilo não tem valor nutricional, aquilo faz mal e tudo mais. Então existe uma busca, né, dos tutores por isso, e aí cabe às empresas, né, direcionar os esforços em incluir nas suas formulações ingredientes
que tenham esse apelo nutricional, que tragam benefícios funcionais para suas formulações. Então, hoje, as empresas, principalmente quando a gente está falando em produtos premium, e principalmente os super premium e os alimentos coadjuvantes também, né? Que tem. Quando a gente fala em. É um pouco mais do que atender às necessidades nutricionais mínimas, né? A gente tem que ir além um pouquinho e ir um pouco além disso. Então, eu já atendi o mínimo que o animal precisa. Então, eu tenho que dar um passo além. Então, o que seria esse passo além? É pensar em ingredientes que vão trazer esse apelo de mais natural, pensar em tirar aditivos sintéticos, né, e substituir por aditivos que sejam naturais. Então, trocar, por exemplo, os antioxidantes, né, sintéticos por antioxidantes naturais, excluir corantes, excluir transgênicos, por mais que a gente saiba que faltam dados que comprovem que transgênicos causem algum problema para os animais. Coisas que o consumidor entenda que tem um risco potencial para o animal. Porque muitas vezes, por mais que não exista informação científica que mostre, que prove que aquilo é um risco, é como se fosse um telefone sem fio, né, Daniel? Chega para o consumidor, parece que aquela informação já chega assim, não, olha, aquilo causa câncer, aquilo causa um risco, aquilo é um problema. Você vai buscar informação, não tem essa informação comprovada, mas para o consumidor chega como se aquilo fosse um fato consumado, né? Então, cabe às empresas buscar soluções, mesmo não existindo esses estudos que comprovem que aqueles ingredientes eram problemáticos, para tentar sanar ou para tentar, vamos dizer assim, tranquilizar, né? Para o tutor poder comprar um alimento em paz, né? Para ele falar, bom, eu estou seguro, eu tenho certeza do que eu estou comprando, que esse alimento não vai trazer nenhum tipo de risco para o meu animal. E além de tudo, né? Eu tô dando alguma coisa que tem esse apelo natural. Eu sei que aqui tem, sei lá, alguma fruta, que tem um extrato vegetal, que tem algum nutracêutico, que tem um prebiótico, enfim, um alimento funcional, alguma coisa assim. Então, os tutores, eles estão buscando isso. E as empresas já entenderam isso, tá? Todo mundo já entendeu isso, acho que não... já está muito claro isso há alguns anos para todo mundo, e todas as empresas que fabricam alimentos dos segmentos premium e super premium estão colocando isso no portfólio, entendeu? E aí a busca hoje em dia vamos desenvolver novos ingredientes, né? Para a gente ter diferenciações nas nossas linhas de produto, porque um ômega 3 todo mundo tem, um prebiótico, um MOS, um FOS, todo mundo tem, né? Então a gente tá todo mundo sendo obrigado a ir um pouco mais além disso, né? Porque para se diferenciar, porque tá todo mundo já precisando dar um passo a mais. Sim. Então, hoje o que eu vejo do mercado, e eu falo assim, o que eu vejo do mercado porque é o que os clientes que chegam até mim me pedem. Fala assim, eu não quero que você faça mais um alimento super premium. Eu não quero mais um. Eu não quero ser mais um. Eu não quero mais do mesmo. Eu quero algo que não exista. Eu quero algo que seja diferente, entendeu? Então, essa é o que eu vejo, a minha visão hoje do mercado é a gente ter opções diferenciadas. E para ter opções diferenciadas, a gente precisa de ingredientes diferenciados e de estudos, né? Que mostrem que temos resultados diferenciados. Porque também sem estudo, a gente acaba que vira só propaganda. Ô, Luciane, aproveitando o gancho disso que você falou, até do Super Premium, né?
A gente viu que durante a pandemia, né, aumentou o número de cães e gatos, ou a produção de pet food aumentou bastante, até por causa da humanização, até porque estava todo mundo em casa, então o número de adoção de cães e gatos aumentou, né? E com isso existe um cuidado maior também com o que você está dando para o seu cão, que é isso que a gente estava falando agora da alimentação. Aumentou, então, o mercado de super prêmio por causa dessa conscientização do que você está dando para o seu. Porque você está colocando ingredientes de valor agregado, ingredientes de produto bom. Então, vem aumentando esse mercado de super prêmio em relação às outras? Você percebe isso? Olha, eu confesso, Daniel, que eu não vi dados de mercado, por exemplo. Eu não tive acesso a dado, por exemplo, da Bimpet, essas coisas, para ver se houve crescimento do mercado de superprêmio, tá? Eu não tenho essa base de número para te fazer essa afirmação. Agora eu vou Certo. falar baseada na minha percepção, tá? Então, que é isso Tá. que eu posso te falar. O que eu notei é que sim, as pessoas dentro de casa, da mesma forma que a gente dentro de casa acaba comendo mais, procurando, né, mais vezes a comida e ganhando peso também, obviamente, muitas vezes, as pessoas acabaram dando mais comida para os animais, se preocupando, mas o que eu notei? As pessoas acabaram, por ter mais tempo, por estar dentro de casa, né, mais tempo, elas acabaram se preocupando mais em cozinhar. Então, eu não sei se essa mudança foi, por exemplo, de trocar para uma ração melhor, ou se foi trocar de uma ração para alimentação natural. Então, Tá. a minha percepção é que, pelo menos, né, que eu acho que as pessoas acabaram substituindo por cozinhar ou por adicionar alimentos à ração e não necessariamente trocar ração, entendeu? Mas Entendi. eu não sei, é o que eu tô falando, eu não sei números para não sei te afirmar isso em números. Bom, a gente sabe que o Brasil hoje é o segundo maior mercado, né, de cães e gatos e vem aumentando bastante o volume de produtos de pet food. E eu sei também que você acompanha os congressos que tem aí nos Estados Unidos, na Europa, né? Então, você acha que o nosso produto ele está no mesmo nível que o americano, que o europeu, ou está acima? Como que você acha? Eu acho que a gente tem ainda um caminho para chegar. A gente tem potencial, temos alguns produtos, sim, que estão no mesmo nível, mas eu acho que a gente tem uma certa dificuldade com matéria-prima. É onde, não que a gente não tenha a capacidade de fazer produtos tão bons quanto, mas eu vejo que a gente tem uma dificuldade com matéria-prima. Por exemplo, quando você vai para Estados Unidos e Europa, você consegue matéria-prima de tudo quanto é origem, em termos animais ou vegetais. Você tem uma facilidade muito grande para conseguir matérias-primas diferentes, novas, inovadoras. A importação é muito mais fácil. Aqui no Brasil é tudo muito mais difícil. A gente acaba ficando preso a algumas coisas. Aqui a gente sofre muitas vezes com farinha de vísceras. Às vezes a gente não consegue sair da mão de alguns fornecedores de farinhas de víscera de Loeste, sabe? Assim, então, alguns poucos fabricantes monopolizam os melhores ingredientes e os outros sofrem. Então, eu vejo assim que por causa de matéria-prima, a gente acaba ficando preso e por conta de preço também. Então, o nosso grande volume ainda é alimento econômico. E o alimento econômico, a qualidade é muito limitada, né? Muito baixa. Então, eu acho que
a gente tem que caminhar ainda muito, mas isso depende também muito do poder aquisitivo, né, Daniel? Não adianta a gente sonhar com um mundo perfeito se as pessoas estão tendo dificuldade de comprar comida para botar dentro da casa, né? Com certeza. Então, é complicadíssimo você falar numa coisa, né? É um assunto muito delicado isso. Mas infelizmente hoje a gente sabe, né? Que a grande maioria das pessoas está com dificuldade, a maioria compra alimento do mais barato possível. E esse alimento barato ele tem uma qualidade muito, muito baixa. Infelizmente, a gente perde muito, é muito longe da qualidade dos produtos de outros países. Mas potencial a gente tem. Agora vai depender muito disso, de matéria-prima, disponibilidade. É isso que eu Tem, vejo, assim. sei. Tem alguns ingredientes, né, que existe uma pergunta, na verdade, né, que tem alguma contraindicação para colocar, ou alguma recomendação de algum ingrediente? Como assim? Não entendi, acho que eu não entendi essa Então, às pergunta. vezes você colocar algum ingrediente que não seria adequado naquela ração pet food, porque está substituindo algum outro que está em falta pela matéria-prima no mercado. Olha, aqui eu vejo muito assim que a gente, às vezes as pessoas têm muito preconceito com o uso de proteína vegetal, porque com aquela história que, porque carnívoro não digere proteína vegetal, e as proteínas vegetais podem ter, a gente tem proteínas vegetais de qualidade excelente, como o glúten de milho, o glúten de trigo, por exemplo, eles têm uma altíssima proteína, uma proteína que é super bem, tem uma digestibilidade alta, por mais que o perfil de aminoácidos não seja tão bom quanto de uma proteína animal, mas isso a gente completa com os aminoácidos sintéticos. Ou a gente também não vai usar só uma proteína vegetal, a gente acaba associando, né, uma proteína vegetal com uma proteína animal, e aí acaba que o perfil aminoácido da dieta ele fecha. Então não tem problema nenhum disso, né? O grande problema que eu vejo é que, infelizmente, a gente acaba aqui no Brasil dependendo muito por falta de proteínas animais baixas em matéria mineral, baixas em ossos. A gente Sim, acaba usando essas matérias, principalmente as rações econômicas e parte das prêmios, a gente acaba usando farinha de vísceras com alta inclusão de carcaça e farinha de carne e ossos bovino com uma alta quantidade de ossos. E essa quantidade de ossos que tem nessas farinhas, elas são, elas acabam, elas destroem a qualidade da proteína, da digestibilidade da dieta. Foi uma das coisas que eu estudei no meu doutorado, sabe? sei. E é inversamente proporcional. Quanto maior a quantidade de osso tem numa farinha, menor é a digestibilidade. Então, a hora que você vai ver, o osso também, ele não tem só matéria mineral, ele tem proteína. A matriz óssea, ela é proteica. Só que é uma proteína que tem aminoácidos não essenciais, prolina, hidroxiprolina. E aquela proteína, ela tem uma digestibilidade muito baixa. Então, a hora que você analisa a proteína bruta, a tua dieta até está fechando em proteína bruta. Só que a Sei. digestibilidade daquilo é muito ruim. Então, infelizmente, o que eu acho que mais limita e é o que eu mais sofro com os meus clientes, tá? Quando eu dou consultoria, é justamente isso. A gente depender de farinhas animais aqui no Brasil, que tem essa inclusão muito alta de matéria mineral, e a gente ter uma limitação das farinhas animais que têm uma qualidade maior, porque elas são disputadas à tapa no mercado, pelos fabricantes maiores, e são vendidas, né? Elas não ficam no mercado, elas são Sei. assim. Vende rapidinho. Exatamente. Então, esse é o maior problema que eu vejo para a gente. Então, não que seja
tóxico ou que seja um risco, o problema é que elas entram e vão causar, sim, problemas para os animais. Elas vão ajudar a diminuir a digestibilidade, elas vão ajudar a causar cálculo urinário, elas vão trazer problemas digestivos. Então, infelizmente, a gente sofre com esse tipo de farinha para os animais, sim. E, Luciana, e sobre proteína de insetos, que está se falando muito? Eu acho interessante, eu acho que é um caminho, sabe, que a gente tem que explorar, pensando em sustentabilidade, pensando em quantidade proteica mesmo, né? Porque ela tem uma alta quantidade de proteína, ela tem uma quantidade de gordura, normalmente, às vezes até bem alta, é que depende do o inseto, né, que gerou a proteína, mas algumas delas até tem mais gordura até do que proteína, ou tem uma gordura, tipo 1 para 1, gordura-proteína. Eu tenho um cliente que está usando, inclusive, já. Eu acho interessante, mas eu acho que a gente tem que estudar, sabe? Eu acho que o negócio, assim, tem várias questões, né? Uma coisa é o perfil nutricional, então é o perfil de ácidos graxos, é o perfil de aminoácidos, de minerais, vitaminas, isso é um ponto. Que parece interessante, pelo que eu tenho visto, está ok, eu acho que cabe perfeitamente nas formulações de cães e gatos. Mas esse é um aspecto. A gente tem que considerar os outros aspectos. O outro ponto, que seria palatabilidade, né? Porque não adianta colocar na comida e o cachorro ou o gato não comer. E parece que para cão tem uma aceitação boa ou tá ok, mas para gato não necessariamente. Então, é uma coisa que a gente tem que considerar. Não adianta colocar na comida e o animal não comer. Isso é um ponto. Segundo ponto, a gente ter certeza se aquilo não tem um potencial alergênico, né? Porque ninguém estudou, né, que aquela proteína tem algum tipo de potencial alergênico, né? É uma proteína diferente. Enfim, tem algum tipo pode ter algum tipo de contaminação que cause algum problema. Eu acho que tem vários aspectos que a gente tem que estudar, né? Então, mas eu acho que é um caminho. Eu acho que é uma proteína, um ingrediente novo que tem potencial. Eu já trabalhei com alimentação de animais silvestres e para animais silvestres, principalmente para aves, né, e para répteis, a gente já usa farinha de inseto há muito tempo. E com sucesso, não tem muito. Não tem, a gente já tem um contato com isso já há um certo tempo e nunca tivemos problema, mas para eles é normal, né? Comer insetos já é da fisiologia deles. Sim. Mas eu acho que é interessante, é um caminho. Luciana, agora mudando um pouquinho de assunto, eu queria falar um pouquinho da parte de eventos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, inclusive, do CBNA, o ano que vem, a importância da FENAGRA, também da feira, que é um local que a gente faz um network muito grande, porque tem lá os fornecedores de ingredientes, de máquinas, equipamentos, está lá os principais palestrantes que vêm do mundo todo, e você faz parte do comitê e então você conhece como poucos, né, esse assunto. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. São acho que 11 anos, se eu não me engano, 12 anos, sei lá, que eu faço parte do comitê. Não, eu acho que, bom, eu sou suspeita para falar. O CBNA e a feira são o evento mais importante que a gente tem aqui no Brasil de nutrição de pequenos animais. Além de ser um espaço para trocar informação sobre nutrição, processo, ingredientes, legislação, mercado, né? Tudo isso que engloba o Congresso do CBNA, que a gente segmenta o Congresso em vários blocos, né, e áreas de conhecimento, para não ficar também só dentro de uma área, a gente tenta contemplar vários assuntos. Cada ano a gente elege um grande tema, né? Esse ano foi proteína e microbioma, né?
Enfim, a gente tenta sempre elencar algum assunto master. Além do aprendizado em si, é um evento que a gente vai porque para fazer conhecer pessoas, para trocar experiências, para o network, né? A gente conhece pessoas de diferentes países, inclusive estados, diferentes empresas. A gente troca conhecimento, troca cartão na época, né? Agora cada vez mais a gente troca cartão, né? Agora é trocar o WhatsApp. É... cada vez menos o cartão, né? Mas a gente se conhece e esse network é muito importante. A feira é muito legal também, porque tem as empresas que são fornecedoras, né, para a nossa indústria. Então, às vezes, para quem está na empresa é muito legal, porque muitas vezes você está ali pensando, fala, poxa, eu estou precisando de um fornecedor disso, ou você está querendo ter uma ideia nova para um produto novo. Aí você vai lá e fala, puxa, olha como devia ter pensado nisso, olha que ideia legal. Então, assim, é um lugar para você fazer amigos, fazer negócio, ter ideias, trocar conhecimento, fazer network. E olha, gente, eu vou falar, com a minha, né, com esses anos de experiência que eu tenho, network é uma das coisas que mais agregam para a nossa profissão, em nível profissional e pessoal, né? Com certeza. Porque a gente sempre tem que ter conhecimento, tem que saber para quem perguntar quando está com alguma dúvida, alguma coisa assim. Então é um evento que só engrandece a gente em termos profissionais e pessoais também, faz amigos, e enfim, é um evento de extrema importância e eu convido todo mundo que se interessa pela área de nutrição de cães e gatos. Não precisa ser veterinário, nutrólogo para ir no evento. Então, se você atua em qualquer segmento da cadeia de nutrição, de pet food, é um evento que você com certeza vai aproveitar de alguma forma, que com certeza vai trazer de alguma forma algum benefício. Então, estão convidadíssimos a participar. Luciana, agora eu queria deixar um espaço livre, sei lá, às vezes eu esqueci de perguntar alguma coisa importante que você gostaria de passar uma mensagem aqui para os nossos seguidores, então eu vou deixar um espaço livre para você passar uma mensagem aqui. Olha, eu acho que principalmente, eu acho que eu sempre fui muito a favor de estudar, né? Por isso que sempre estudei tanto e continuo estudando, fazendo congresso, simpósio e indo atrás. Então, acho que a minha mensagem é: querem trabalhar, independente do que você faz, o que quer fazer para sua vida, se atualizem, estudem, vão atrás, porque o mundo cada vez mais gira mais rápido, né? A gente tem muita informação o tempo inteiro, as coisas estão, as informações estão chegando, estão mudando, e a gente precisa realmente se atualizar. Então, vão atrás, se atualizem, aproveitem eventos como esse para se atualizarem, que isso é importante para a gente se manter, né, ativo no mercado e para nossa profissão. Eu acho que, independente do que vocês façam, se atualizem, estudem. E a área de pet food é uma área muito encantadora, uma área que demanda, que precisa, que tem muito mercado, que tem demanda de profissional, mas principalmente para os bons profissionais, né? Então, é isso. Tá ótimo. Gente, bom, a gente está chegando aqui no final de mais um Talk Fenagra. Gostaria de lembrar a todos para curtir aqui o nosso canal, para se inscrever aqui, porque toda semana a gente procura trazer informação para vocês, trazer muito conteúdo com pessoas de destaque do setor. Hoje foi a Luciana que trouxe muito conhecimento, aí, principalmente nessa área de pet food, ingrediente, tecnologia. Luciana, obrigado, deixar um grande abraço. O tempo passou voando, então vamos ter que marcar um novo, porque tinha um roteiro aqui, ficou faltando muitas perguntas, né? Verdade. Então, já vou deixar o convite para você apresentar mais suas ideias aqui para a gente.
Eu que agradeço, Daniel. Foi um prazer. Realmente o tempo passou voando. Estou à disposição. Um abraço, gente, para todo mundo aí. Gente, um abraço e a gente volta na próxima semana.